Estava ali, eu procurando água. Café. Uma aguinha, né? Toma café. Bom, eu vou apresentar agora o Pilar 2. Na minha opinião, tem muita informação, mas muita informação interessante. Então, eu vou tentar passar rápido para passar todas as informações que eu acho. Vai ter uma visão, a gente vai ter uma visão geral do que acontece no Brasil. Então, vou tentar ir rápido para conseguir passar tudo. Então, a forma de análise desse pilar foi pelo inventário que a gente respondeu e os questionários. Então, eu vou apresentar em duas formas. Forma de texto e os gráficos, né? Diferente da Flávia, que apresentou mais gráfico. O que a gente achou que eu vou apresentar em forma de texto são informações que a gente coletou nos sites, principalmente do Ministério do Esporte e do COB. Então, como a gente não teve acesso a nenhum dirigente, pode ser que tenham coisas diferentes, informações novas, mas isso foi o que a gente foi capaz de conseguir. E o questionário, eu tentei fazer a comparação de técnicos, atletas e dirigentes no que foi possível. Então, em relação ao indicador 1, se existe uma forte coordenação entre as diferentes instituições de esporte e se existe uma clara definição das ações e competências de cada uma dessas entidades. Então, o que eu vou apresentar primeiro é um mapa das instituições nacionais e federais, estaduais e municipais do esporte. Então, são dois eixos, assim, para começar a analisar. Então, primeiro eixo, Ministério do Esporte e abaixo dele, Secretaria Estadual e Municipal de Esporte. Então, o que eu tentei mostrar nesse eixo? Se vocês repararem, só tem uma primeira linha aqui de comunicação. Então, o que a gente achou nesse eixo? O Ministério do Esporte, com as suas responsabilidades, ele tem a Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento, responsável pelo esporte de alto rendimento. Então, aqui é a única linha de comunicação que a gente encontrou nesse eixo. As ações do Ministério não necessariamente têm que ser seguidas pelas secretarias estaduais e municipais. Então, a gente não conseguiu identificar nada no Estado, nem no município, que tivesse a influência do Ministério diretamente. Então, o que a gente encontrou? Uma lei que diz que cada uma dessas instituições estaduais e municipais tem autonomia para fazer o projeto que decidir. Então, o que acontece? Aqui em São Paulo, por exemplo, Secretaria Estadual tem seu próprio projeto, Secretaria Municipal tem seu próprio projeto e as diferentes prefeituras trabalham com seus próprios projetos. Existem, lógico, ações municipais e estaduais que são provenientes do Ministério, mas não existe uma obrigação de seguir algum programa específico do Ministério. Segunda parte aqui, que eu coloquei em vermelho, que seria a comunicação entre Ministério e COB. Essa comunicação existe principalmente pelo repasse financeiro. O que a gente viu? O Ministério ele retém a verba da loteria e pela Lei PIVA repassa essa verba para o COB. E o COB para as confederações. O que a gente conseguiu analisar? Que esse repasse não chega nas federações. Então, a comunicação da confederação com as suas federações acontece somente de maneira institucional para participação em campeonatos, filiação de atletas. Ela não acontece por um vínculo financeiro. Logo abaixo aqui estão os clubes, associações esportivas, entidades de práticas, ONGs e outras entidades que são responsáveis por desenvolver o esporte. Então aqui é um quadro geral que a gente teve que enviar com a responsabilidade de cada uma dessas entidades. Então o Ministério do Esporte é responsável por construir uma política esportiva brasileira. A Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento, responsável pelo esporte de alto rendimento. Na época, quando a gente teve acesso no site, a Secretaria possuía diversos programas, alguns deles
mudaram, outros são novos, mas assim, de maneira geral, o que tinha na época? Programa Descoberta do Talento Esportivo, Programa Bolsa Atleta, já tinha um programa visando as Olimpíadas, Rede Senesp, que seria uma rede de universidades que auxiliariam o esporte de alto rendimento. Bom, é o que me vem na cabeça, mas assim, de maneira geral, a gente teve acesso a um documento elaborado pelo Tribunal de Contas da União, e esse documento avaliou esses programas do Ministério. Então, mais para frente eu vou falar algumas conclusões, mas são alguns programas que existiam, alguns existem alguns outros novos. As secretarias estaduais, né? Quando a gente estava fazendo a pesquisa, a gente tentou entrar em diversas secretarias estaduais do esporte para ver assim, como eram os programas que tinham. E, na verdade, como existe essa autonomia, existem diversos programas, são muito diferentes uns dos outros. E aí até a gente achou um ponto interessante, que aqui no estado de São Paulo existe uma bolsa atleta, uma bolsa estadual, que é bem semelhante aos termos da Bolsa Atleta Nacional, mas é outro programa. Então, só para mostrar que existe essa autonomia e que alguns programas acabam se repetindo com uma boa intenção, mas acabam se repetindo em outros níveis. E aqui a Secretaria Municipal de Esporte, no caso a gente deu o exemplo da Secretaria daqui de São Paulo, a gente falou do Centro Olímpico, então existem programas bem feitos e aí a gente explicou isso. Aqui a responsabilidade do COB, desenvolver as modalidades olímpicas. As confederações, cada uma desenvolve o seu esporte nacionalmente. As federações, elas desenvolvem cada modalidade regionalmente. E aí, quando a gente vai para essa parte, a gente, assim, pelo que a gente colocou, é onde realmente acontece o esporte. Então, os clubes, associações esportivas, entidades esportivas de prática, prefeituras, ONGs, onde realmente acontece o esporte no Brasil. Então, são entidades que possuem bons programas com as suas próprias diretrizes, mas são programas onde realmente a gente encontra os jovens, e adolescentes, crianças, praticando o esporte, onde estão os técnicos, onde estão os dirigentes. Então, como resultado dessa primeira parte, o que a gente encontrou são duas entidades nacionais voltadas para o esporte de alto rendimento, e o que a gente encontrou também é que não existe uma linha contínua de comunicação entre as diferentes entidades, né? Essa foi a principal conclusão desse primeiro tópico. Esse segundo tópico, se existe uma evidência de um plano a longo prazo, primeiro para subsidiar o esporte de alto rendimento e o desenvolvimento do esporte de alto rendimento. Então, ele está dividido em diferentes partes, né? Primeiro em relação aos subsídios e depois em relação às comissões. Eu sei que são tópicos um pouco diferentes, então eu vou falar um pouco separado. Então, em relação aos subsídios, o que esse tópico abrangia? Quando a gente pegou o inventário, a gente tinha que responder como que eram os subsídios para as confederações e para os atletas. E depois, qual que era a representatividade das comissões de técnicos e atletas nas outras instituições. Então, primeiramente, em relação ao repasse da Lei Piva para as confederações. Como a Flávia já passou, existem critérios para o repasse de verba e as confederações elas precisam desenvolver um plano de ação para passar para a confederação, para o COB. Depois que o COB tem esse plano de ação, ele vai destinar esses recursos. Mais para frente, eu vou falar sobre aquela diferença de valores que a Flávia apontou, por que uma confederação recebe mais e outra menos, quais são os critérios do COB para esse repasse. Esses pontos aqui, todas as confederações têm que fazer o plano baseado nesses pontos. Existe, além do repasse da Lei Piva, existe uma verba do COB, é um fundo extra. E aí, quando a confederação tem algum outro plano, algum outro projeto que não constava aqui, ela ainda tem o direito de pedir um fundo extra para algum projeto especial que é avaliado pelo COB.
Todas as modalidades olímpicas têm direito à verba da Lei Piva. A única modalidade que não está nesse plano é o futebol, que ele tem os próprios patrocinadores, né? Em relação ao suporte de atleta, o que a gente encontrou? O programa do Ministério, Bolsa Atleta, ele, em 2011, né, 2010, 2011, ele abrangia essas 4 categorias. Aqui tem os critérios de cada categoria, mas isso está disponível no site, eu não vou falar porque é muita coisa, mas assim, existe critérios para receber essa bolsa. Então, assim, por que eu estou falando dos critérios? Porque quando a gente recebeu o inventário do SPLIS, tudo isso a gente teve que marcar se existe, se não existe, se é feito a cada ano, e tudo isso contava naquela pontuação final para poder comparar com os outros países. Então, existe um critério para o atleta receber a bolsa. Então, isso é um ponto importante do programa. Em relação à representatividade dos atletas, o que a gente encontrou quando a gente fez o inventário? Em relação às confederações, são raras aquelas que prevêem a participação de atleta com algum tipo de voto na tomada de decisão. E quanto à representatividade no COB, a gente encontrou que em 2009 foi instituída a primeira comissão de atletas. Eu acho que isso já mudou, a representatividade pode ser um pouco maior de hoje em dia, mas o que a gente encontrou na época foi isso. Então, aqui, em relação ao questionário respondido por dirigentes, técnicos e atletas, é bem interessante, porque assim, eles foram questionados qual que é a participação dos atletas na confederação. Então, os dirigentes, a maioria diz que não existe uma comissão de atletas na sua confederação, 71%. Os técnicos já afirmam que existe parcialmente essa confederação de atletas, essa comissão de atletas. Já os atletas, a maioria fala que não existe ou eles não sabem se existe. Então, nem os atletas sabem dessas comissões de atletas, né? Então, eles não têm essa informação. Sobre o gerenciamento das confederações, os dirigentes foram questionados se o processo de tomada de decisões é feito de forma eficiente. Então, a maioria acha que sim, porque ou concorda totalmente ou concorda. Então, ninguém diz que discorda com essa eficiência de cada uma das confederações. Então, eles avaliam que é feito de forma eficiente. Aqui, eu vou explicar um pouco o que seria esse gráfico. A gente foi questionado qual que era a participação, primeiro dos atletas, antes da tomada de decisão e depois da tomada de decisão. Então, essas decisões eram em relação tanto ao Ministério como às confederações. E o que a gente viu, tanto dos dirigentes como dos atletas, que eles não estão envolvidos nem antes e nem depois da tomada de decisão. Isso em 2009 e 2010. Então, o que a gente encontrou dessa representatividade na prática, que normalmente não acontece. Agora, em relação à representatividade dos técnicos, o que a gente encontrou? Que eles estão muito envolvidos ou suficientemente envolvidos, e tanto na resposta dos dirigentes como dos técnicos. Essa participação a gente encontrou muito melhor com a confederação do que com o Ministério. Então, a gente acredita que os técnicos têm mais participação dentro das confederações do que nas tomadas de decisão do Ministério. Aí, uma breve conclusão, então, os subsídios para o atleta existem, mas segundo esse documento que a gente teve acesso do Tribunal de Contas da União, o grande problema do Bolsa Atleta é que ele não abrange o atleta em desenvolvimento, só depois que ele atinge aquele certo desempenho, ou na categoria estudantil, ou nacional, ou internacional. Ele não consegue ajudar aquele atleta que está em desenvolvimento. Então, essa é a principal crítica do documento que a gente teve acesso. Em relação às comissões de técnicos, a gente encontrou que eles têm essa representatividade mais nas confederações do que no Ministério, e a gente encontrou que os atletas não possuem representatividade na tomada de decisão nem no Ministério e nem nas confederações. Aqui, em relação ao número de modalidades que são
que são subsidiadas pela Lei PIVA. Então, o que a gente encontrou? Primeiro é aquilo que eu já falei, todas as confederações vinculadas ao COB têm direito à verba da Lei PIVA. Então, o que o COB tem como critério? Então, o COB tem esses critérios, então são nível técnico da confederação. Então, quais são as colocações daquele esporte em diversos níveis, sul-americano, pan-americano, mundial e olímpico, probabilidade de confirmação, de classificação entre os finalistas, número de praticantes, federações filiadas, infraestrutura técnica e administrativa, material e equipamento, e resultado do diagnóstico e análise das modalidades olímpicas. Então, assim, o que a gente achou, de maneira geral, desses critérios? Que ele leva em consideração o desempenho esportivo da confederação. Então, existe um ciclo que, assim, acaba sendo, a confederação tem maior resultado, ela continua recebendo aquela verba maior. As confederações que têm menor resultado, elas continuam recebendo a verba menor por conta desses critérios. Em contrapartida, o que a confederação tem que passar para o COB? Ela tem que fazer uma prestação de contas a cada trimestre desses recursos recebidos pelo COB, e ela vai mostrar o que ela fez em relação a esses pontos, que foi o que a Flávia mostrou. Se investiu mais em competição, se investiu mais em recursos humanos, ela vai mostrar onde que ela investiu esse dinheiro. Esse tópico, assim, pelo que a gente pôde perceber, quando a gente enviou para o SPLIS, ele é bem avaliado, porque ele tem critérios estabelecidos, existe a prestação de contas, pode até ser que algumas sejam mais beneficiadas ou não, mas existe uma organização para esse repasse de verbas. E aí, quando a gente entra no site do COB, é possível acessar esses boletins olímpicos, que são as prestações de contas da confederação, e a demonstração de aplicação dos recursos da Lei PIVA, que são anuais e também estão disponíveis no site. Agora, não vai dar para ler, talvez, mas é um ponto interessante que a gente achou sobre a opinião dos dirigentes em relação às verbas. A gente até colocou todos juntos, porque ficou bem engraçado. O financiamento das confederações para o esporte de alto rendimento deve ser primeiramente baseado no desempenho. Então, o pessoal acha, a maioria discorda. Então, eles acreditam que não deve ser pelo desempenho. Só que eles deveriam obter maior financiamento caso atingissem as verbas? A maioria concorda ou concorda totalmente? E terceiro, elas deveriam perder o financiamento se não atingissem as metas? A maioria acha que não deveria perder. Então, assim, é engraçado. A gente achou muito engraçado, porque eles querem que seja por desempenho, mas se eles continuarem ganhando, eles querem receber mais, só que se eles perderem, eles não querem parar de receber. Então, é uma coisa até que a gente viu na palestra do professor Simon, que as confederações que não atingiram as metas estabelecidas perderam o suporte. E aqui não acontece isso, mas assim, os dirigentes sempre querem que continue vindo dinheiro, né? O que a gente viu, assim, em relação a esse indicador, que é um grande número de modalidades beneficiadas, né? Quando a gente fez o levantamento eram 27, eu acredito, mas ao mesmo tempo que é um grande número, existem critérios pré-estabelecidos. E os dirigentes apresentam divergências em relação a esses critérios, né? Então, existe sempre alguma divergência. Aqui era se existia uma comissão de gestores no Ministério do Esporte responsável pelo processo de desenvolvimento do esporte de alto rendimento. Então, a única coisa que a gente pôde responder em relação a isso, pelas questões que vieram no inventário, foi acessar o site e ver quem eram os responsáveis na Secretaria de Esporte de Alto Rendimento. Então, existem 2 departamentos dentro da Secretaria,
de esporte de base e alto rendimento e o departamento de excelência e promoção de eventos. Então, foi a única coisa que a gente pôde responder existe essa secretaria que é responsável somente pelo esporte de alto rendimento, existem os departamentos e existem os funcionários responsáveis por esses departamentos. Então, também foi um ponto que a gente conseguiu responder, mas com não tanta profundidade nas outras questões, porque a gente não tinha acesso às entidades. E aqui se existe uma linha ininterrupta entre os diferentes níveis das instituições. Então, assim, só voltando, eu vou falar um pouco o que seria isso. Seria se o Ministério e o COB possuem serviços para os atletas, para os dirigentes e para os técnicos. Então, assim, tem total assim, relação do que a Soraya falou de manhã. Seriam aqueles serviços, o que o Ministério e o COB está fazendo pelos atletas e pelos dirigentes sem seu dinheiro? Que tipo de serviço que eles oferecem para esses 3 níveis, né? Então, a gente tinha diversas perguntas que a gente tinha que responder sobre esses tipos de serviços que são oferecidos. Então, o que a gente encontrou na época? O Instituto Olímpico Brasileiro, na época, não tinha o projeto para os atletas. Assim, na época, o que a gente encontrou foi os cursos de administração e gestão esportiva e a Academia Brasileira de Técnicos. Então, foi o que a gente encontrou como serviços além do financeiro. Outra coisa que a gente encontrou, a área de controle de doping do COB publica uma cartilha com os dados, e quando os atletas foram questionados, o maior ponto que a gente conseguiu foi nisso, assim, todos os atletas realmente têm acesso a essa cartilha. Então, em relação a vários serviços que eles eram questionados, o doping foi o quesito que eles melhor avaliaram. Então, essa informação realmente chega no atleta. E a gente achou também que o COB ele edita esse boletim científico, mas a gente não conseguiu mais informações sobre isso. Então, a gente também achou que existem algumas iniciativas do COB em relação a esses serviços. Agora, em relação à opinião do pessoal sobre isso, sobre as diferentes linhas de comunicação. Então, os dirigentes foram questionados sobre a comunicação com o Ministério do Esporte. A maioria avaliou a comunicação como razoável entre dirigentes e Ministério. Agora, entre dirigentes e o COB, ou ela foi excelente ou ela foi boa. Então, novamente, os dirigentes eles têm uma relação muito maior com o COB do que com o Ministério. Agora, em relação aos técnicos, eles foram questionados sobre a linha de comunicação com clube, confederação, governo, COB e Ministério do Esporte. E eles avaliaram melhor a comunicação com o clube e com a confederação. Então, o técnico também não consegue chegar nos níveis governamentais, ele consegue chegar na confederação e no seu próprio clube. Foi esse o nível de comunicação que a gente conseguiu avaliar. Em relação ao atleta, a comunicação dele fica restrita ao clube. As outras entidades, ele não tem o nível de comunicação já não é tão bom. Então, o atleta tem mais um contato com o técnico e com o próprio clube. E aqui o último indicador era sobre uma cooperação estruturada e estratégica com outros países, parceiros e comerciais mídias. Quando a gente recebeu o inventário, a gente não conseguiu identificar nenhuma ação realizada pelo Brasil nesse tipo de atividade. Então, existiam várias questões e a gente acabou respondendo ou que não se aplicava ao Brasil ou que ou que não acontecia. Então, e aí também não tinha nada respondido pelos técnicos, dirigentes e atletas em relação a esse tópico. Então, a gente não conseguiu avaliar esse último indicador. Aí é uma avaliação final de pontos fortes e pontos fracos, né? Os pontos fortes, a Lei PIVA, em relação aos critérios de prestação de contas, o Bolsa Atleta, só que ele também está nos pontos fracos, né? Então, assim,
ele está no ponto forte por ser um programa com critérios estabelecidos, mas quando ele foi avaliado pelo Tribunal de Contas da União, ele apresentou algumas deficiências. Então, a gente colocou dos dois lados. A lei de incentivo fiscal, porque é mais uma forma de receber repasse financeiro para as diferentes entidades. Pontos fracos, os programas que foram avaliados pelo TCU, que mostrou-se várias falhas em diversos deles. E assim, finalmente, não existe uma diretriz central norteadora para o desenvolvimento do esporte de alto rendimento. Assim, isso a gente coloca no sentido de, não existe uma ação que você consiga ver que aconteça de cima para baixo e que consiga abranger todos os níveis, que consiga chegar lá no clube, na prefeitura, e que seja de uma forma estratégica. Assim, não existe uma linha perfeita que consiga abranger o Brasil inteiro ou as instituições que realmente trabalham com o esporte. E a falta de comunicação entre os diferentes níveis. Então, esses foram os pontos principais que a gente considerou como fracos. E aqui, a gente recebeu um material e ele foi apresentado na quarta-feira, na abertura, em forma de comparação com outros países. Então, é uma quantificação de todos esses resultados do inventário e aqui algumas notas que a gente recebeu em relação aos indicadores e aí depois vai ter a comparação com os outros países, mas para ter uma ideia de como que a gente está em relação ao Pilar 2. Bom, era isso. Tá ótimo. Por favor.